Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Daniel, 37º encontro, trabalhar Daniel, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Ouçamos nossa leitura. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protege o povo, ao qual você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir até o tempo atual. Então seu povo será salvo, todos os que estiverem inscritos no livro. Muitos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a infâmia eternas. Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas. Você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem. Lacre este livro até o tempo final. Muitos o examinarão e o conhecimento deles aumentará. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege o povo ao qual você pertence. Será uma hora de grandes apertos, tais como jamais houve, desde que as nações começaram a existir, até o tempo atual. Então o seu povo será salvo, todos que estiverem inscritos no livro. Para os judeus da época em que se escreve o livro de Daniel, foi o período do rei Antíoco IV, era uma época de angústia como nunca foi vivida em Israel. Se tinha então a perspectiva que, com o fim do poder seleucida sobre Israel, de Antíoco IV, haveria a manifestação escatológica de Deus. Em meio à perseguição, vem Daniel proclamar profeticamente a salvação que Deus Javé dará a seu povo no tempo de angústia. Deus não permitirá deixar seu povo durante a perseguição. Miguel, chefe do exército celestial e protetor de Israel, se levantará para defender o povo eleito. O homem vestido com túnica de linho foi encarregado de comunicar a revelação a Daniel, como vimos, Daniel capítulo 10, versículo 5, versículo 11 e 12. Ele proclama que Deus salvará aqueles que estiverem escritos no livro, Daniel capítulo 7, versículo 10. Inclusive, que ressuscitará os mortos, e acontecerá o juízo divino, o juízo definitivo. Castigo eterno para uns, vida eterna para outros. Castigo aos que tramaram a ruína dos fiéis, e salvação àqueles que confiaram e esperaram no Salvador, em Deus. Daniel capítulo 3, versículo 22, versículo 48, Daniel capítulo 6, versículo 24 a 25. Cabe a Daniel, o chefe do exército celeste, presidir a libertação final. A palavra Miguel, quem é como Deus? É o guerreiro, né? A crise que se estabelece na história atinge sua intensidade no momento que chega a libertação. Não deve ser interpretada aqui como o fim do mundo. No livro da vida, no céu são atualizados os registros que contêm os nomes dos vivos destinados a se tornarem membros da Nova Jerusalém. Daniel capítulo 4, versículo 2 a 3. Versículo 2.
Muitos que dormem no pó despertarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e a infâmia eternas. Deus triunfa sobre o último inimigo, a morte personificada, e arranca os fiéis da morte, aqueles que a morte havia engolida. A morte aqui, ela vem personificada. A promessa da ressurreição individual é a resposta profética, a questão colocada ao martírio daquele que foi fiel de entrega de si mesmo à fé. Nós vemos isso tudo segundo Macabeus, capítulo 7, versículo 9 a 29. A infâmia eterna, lugar da morte eterna, em contraste com a sorte reservada para os justos. Os infernos tornam-se assim o lugar de condenação, onde os ímpios são privados da vida eterna. A infâmia eterna é consciência de derrota que se experimenta, mas uma derrota sem fim. Derrota definitiva e irreversível. Não se trata de seres ressuscitados sofrendo. Não, é morte eterna. É sofrimento, onde a pessoa toma consciência da sua derrota definitiva. Assim, uns vivem para a vida eterna gloriosa, outros para a vergonha eterna. E ressuscitam para compreender o julgamento, para ter consciência da vitória e da derrota. A ressurreição precede, pois, a ressurreição precede ao juízo, porque é o juízo que faz a separação. Converter para o judaísmo significa voltar ao estado de justiça, a instauração do novo reino. Não é um ato soberano independente das atitudes humanas. Os cidadãos do novo reino terão de praticar a justiça, têm que ser justos. Versículo 3. Os sábios brilharão como brilha o firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça brilharão para sempre como estrelas. Essa questão da justiça nós podemos ver no comentário que está sendo feito essa semana também, no livro dos Provérbios. A promessa da restauração visa, em primeiro lugar, aos chefes espirituais do povo, aqueles que discernem, que mantiveram no caminho da verdadeira fé, não negaram a fé, não se apostataram, que confiaram só em Deus, porque é Deus que justifica, Ele é a justiça. Mas eles, pelo ensinamento, esses mestres, conduzirão a multidão para a justiça, para a vida justa, isto é, a observância dos mandamentos. Isaías capítulo 53, versículo 11. A vida eterna não vem descrita diretamente, mas a luz do firmamento e das estrelas serve então como símbolo para evocar a transfiguração dos ressuscitados. A salvação luminosa, proclamada aqui aos sábios e àqueles que conduzem muitos ao bom caminho, é a imagem da salvação eterna, concedida aos fiéis, aos justos. Parte da comunidade judaica permaneceu fiel às leis, à Torá, ao cumprimento da lei de Moisés, em meio à perseguição provocada pela ambição de Antíoco IV. Versículo 4. Você, Daniel, guarde em segredo esta mensagem. Isto é, lacre este livro até o tempo final. Muitos o examinarão e o conhecimento deles aumentará. A tradução da Bíblia grega de Alexandria traduz: até que muitos sejam instruídos e que o conhecimento aumente.
A ordem recebida por Daniel, o vidente da Babilônia, de manter oculta a mensagem que for revelada, de lacrar o livro até chegar o momento final, justifica que só agora, chegado o momento final, o autor do livro comunica a seus contemporâneos aquilo que foi revelado ao sábio judeu Daniel no exílio. Assim, diante de um argumento literário, encontrados escritos apocalípticos, o vidente recebe uma revelação que não deve se tornar pública, aquilo que ele recebeu em segredo, mas deve manter esse segredo até o tempo apropriado, quando se revelará aquilo que foi anunciado. Então, depois nós vamos dar continuidade à nossa reflexão. Ficamos com essa pequena parte. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.